Senhor, nos dê sabedoria para receber a Tua palavra, Senhor. Pai, toque nos corações, Senhor Jesus. Pai, tira todo eu, Senhor. Só faça conforme o Teu querer nesta noite, Pai. Nos prepara para receber, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a fala do Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus, estamos gratos a Deus pela oportunidade, mas ao mesmo tempo estamos temente a Deus aqui, porque pregar a palavra de Deus não é algo fácil, digamos assim, porque falar de Deus é uma responsabilidade grande, uma responsabilidade tremenda. E quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite, que está ouvindo a palavra de Deus, que vai ouvir, que vai ser abençoado nessa noite. Agradecer a vida do irmão Léo, sua família, e a vida dessa igreja. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus a cada dia. Que os irmãos continuem firmes e constantes na presença de Deus, porque lutas todo mundo tem. Quem não tem luta não tem vitória. E os irmãos abrem suas Bíblias juntamente comigo no livro de João, capítulo 9, verso 1 ao verso 3, em nome de Jesus. Glória a Deus. Exaltado é o nome de Jesus para todos sempre. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos que encontrarem podem dizer amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado o nome de Jesus. Nos diz assim a palavra do Senhor, livro de João, capítulo 9, verso 1, 2 e 3. E nos diz assim a palavra do Senhor. O título tem por título de A Cura de um Cego de Nascença. Livro de João, capítulo 9, verso 1, 2 e 3, que nos diz assim: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém. Os irmãos podem tomar o seu assento e glorificando a Deus, exaltando o nome de Jesus. Eu sei, meus queridos, que todas as vezes que nós saímos do nosso lar, nós viemos para a igreja, nós viemos com um propósito. Eu não sei você, mas eu, toda vez que eu saio da minha casa, eu saio com um propósito. E muitas das vezes eu apresento a Deus aquele propósito, e ali eu fico esperando. Quando chego na igreja, eu lembro a Deus mais uma vez pelo propósito a qual vim na igreja. E ali, muitas das vezes, irmãos, a gente está na casa de Deus, e a Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Isso é categórico. A Bíblia nos afirma isso. Mas, porém, por que muitas das vezes Jesus não se manifesta, se ele se faz presente no nosso meio? E nós estamos em um grande número. E por que muitas das vezes nós não sentimos, não contemplamos o mover da presença do Espírito Santo? Porque não basta somente estar reunido na presença de Deus, basta também ter propósito, basta também ser grato a Deus, basta também ter um coração adorador, um coração contrito, um coração quebrantado, para que nós atraiamos a presença do Espírito Santo. E quando um homem ou uma mulher atrai a presença de Deus para a sua vida, algo sobrenatural acontece na sua vida. Irmãos, quando nós lemos essa mensagem, que Jesus, ele depara-se caminhando no seu trajeto, na sua história, ele encontra um cego de nascença. Esse jovem, diz a Bíblia, que um dos discípulos chegaram até Jesus e falaram: Jesus, quem pecou? Essa criança que era cego de nascença, ou seus pais? E aí Jesus diz: Pedro, ou
talvez João, ou talvez Lucas, nem ele, nem seus pais pecaram, mas foi para que manifeste nele as obras de Deus. Sabe por que, meus queridos, muitas das vezes encontramos em nossa vida adversidades, encontramos problemas, encontramos conflitos? É para que seja manifestado o poder de Deus na minha e na tua vida. Amém. E às vezes nós questionamos com Deus, para que isso, para que daquilo, e esquecemos muitas das vezes que a Bíblia mesmo nos relata que aquilo que acontece na nossa vida é para que seja manifestado o poder de Deus. E ali, meus queridos, esse homem, essa pessoa que estava ali, esse servo já de nascença, Jesus, com toda a sua simplicidade, com o seu poderio, ele sendo Deus e sendo homem ao mesmo tempo, ele chega ali, irmãos, com toda a sua simplicidade, ele pega e realiza um milagre tremendo na vida daquela criança, na vida até mesmo daquele adolescente, que não diz a Bíblia, somente diz que era um servo de nascença. Mas quem sabe ele já era um adolescente, ou uma criança, um adolescente, um jovem, ou até mesmo já uma senhor de idade, a Bíblia não me relata isso. Mas Jesus ele para ali e diz que era necessário que aquilo acontecesse na vida daquele homem, para que fosse manifestado o poder de Deus. E ali, meus irmãos, Jesus ele realiza um milagre na vida daquele homem, e ele começou a saltar de alegria e glorificar a Deus, porque Jesus pegou ali um lodo, colocou nos seus olhos e mandou que ele fosse lavar os seus olhos no tanque de Siloé. E ali aquele jovem, ou até mesmo aquele homem, lhe obedeceu a palavra de Deus. Ele foi até o tanque de Siloé, lavou os seus olhos e começou a enxergar. Começou a ter visão. Começou a ver aquilo que ele vivia somente em trevas. Porque vocês sabem que uma pessoa, quando ele é cego de nascença, ele não enxerga nada a não ser treva na sua vida. Mas nesta noite, em nome de Jesus, eu quero te dizer, o problema que você está enfrentando, a adversidade que você tem vivido, as dificuldades que você tem passado, as doenças que tem que ter afrontado, nada mais, nada menos é para que seja manifestado o poder de Deus na tua vida. Eu vim aqui nesta noite, meus queridos, não é para iludir você, não é para te enganar, não, mas é para te dizer que por nós estarmos na presença de Deus, por nós decidirmos andar com Deus, nós vamos passar por lutas, vamos passar por dificuldades, vamos passar por perseguições, mas em nenhum momento nós vamos estar sozinhos, porque todas as coisas vai ser manifestado o poder de Deus na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Eu lembro, irmãos, que esses dias atrás eu estive na cidade de Guarapuava, do Paraná. Eu tive um acidente atrás do outro, tive 2 acidentes de moto. E eu fui para lá, eu não fui com a intenção de pregar a palavra de Deus. Mas como homem de Deus, quando ele já não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, ele não faz mais a sua própria vontade, ele faz a vontade de Deus. Eu fui para mim somente visitar minha família e resolver alguns negócios. Mas Deus já tinha um plano preparado para a minha vida lá naquela cidade. E ali meu cunhado chegou, no primeiro dia, entregou para mim uma moto Phaser 250 para mim andar na cidade enquanto eu estivesse ali. E ali, irmãos, todos os dias que nós estaríamos nas igrejas, ou até mesmo levando a palavra, todo dia acontecia algo na minha vida. O inimigo se levantava, tentou tirar minha vida 2 vezes, mas não conseguiu. Amém. Porque, irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, Deus permite nós enxergarmos os problemas, até mesmo a morte passar pelos nossos olhos. Mas nós não morremos, porque Ele está presente na nossa vida. Amém. E ali, meus irmãos, eu fui numa vigília, no primeiro dia de vigília, próximo à minha casa tinha um sítio, chamado Sítio da Brama. E ali naquele sítio estava tendo uma grande vigília. Começou às 11 horas da manhã e até às 6 da manhã. Às 11 horas da noite e até às 6 da manhã, perdão. E ali, meus irmãos, mais ou menos 1h20 da noite,
uma irmã recebeu a oportunidade, era um vaso, um instrumento de Deus. E ali ela pegou o microfone e começou a louvar os corinhos. E no meio do corinho, ela para e diz: jovem, você que está aí na porta, Deus manda te dizer, você vai ter um convite, não aceite. Se você aceitar, você não vai voltar com vida. E ali eu peguei e recebi aquilo, e ela disse ainda, ela disse: eu vejo nas tuas mãos muitas flores. Não aceite esse convite, você vai ter esse convite, não aceite. E ali eu peguei, irmãos, saí, fui para casa, estava para viajar para uma cidade vizinha no dia seguinte. Aí eu saí mais ou menos quase 2 horas da manhã da vigília e fui para casa. E aquela moto que o meu cunhado tinha me dado já estava ficando na reserva. E eu pensei comigo, eu não conheço a moto, eu vou no posto, vou abastecer a moto e vou voltar para casa. Quando saí caminho de ir para o posto, o inimigo jogou seus laços de prostituição para nos tragar. E ali chamava aquelas mulheres prostitutas nos convidando para estar ali fazendo as coisas erradas. Mas o meu pensamento era estar com Deus, era fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus. E eu passei, irmãos, acelerei a moto e fui embora. Quando eu passei a primeira, quando eu dobrei o viaduto lá em cima, apareceu outra de novo. E eu continuei minha caminhada. Cheguei no posto, abasteci a moto, voltei para casa, dobrei meu joelho, agradeci a Deus pelo convite, pelo livramento que Deus tinha me dado. E ali eu falei para minha mãe, aconteceu isso. Mas porém, não era ainda aquele convite que Deus tinha usado aquela irmã para a minha vida. E ali meus irmãos, passou alguns dias, meus irmãos insistiam para que eu fosse sair com eles para alguma cidade vizinha. E em todos os momentos eu não conseguia ir, eu não conseguia sair de casa. E aí eu fui na igreja, o irmão me enxergou de longe, era conhecido nosso. Me pegou e falou: irmão, queremos que você vá pregar lá na igreja na Santana. Quero que você vá me ajudar a fazer um programa da rádio. E ali Deus começou a abrir as portas do convite, irmãos. Eu não fui para pregar, Deus me levou para a rádio, para me pregar na rádio. Pessoas foram evangelizadas em toda a cidade através daquela palavra. Quando foi à noite, fomos pregar, às 7h20 mais ou menos. A mãe da minha filha, que eu tinha na minha adolescência, que eu tenho até hoje, queria colocar a polícia atrás de mim, porque ela não queria que a menina ficasse mais comigo. E a menina ia ficar comigo todos os dias que eu ficasse ali na cidade do Guarapá. E ali, para mim não evitar confusão, levei a menina para casa da mãe dela. Fui para a igreja, irmãos, muito triste, abatido. Mas eu não vi coisa maravilhosa como aquele dia. Quando começamos a pregar a palavra, antes de pregarmos, o dirigente da igreja nos chamou no seu quarto, no seu escritório. Oh, glória a Deus. E ele pegou e falou: você trouxe a gravata? Eu falei: não trouxe, meu querido, não trouxe nem roupa para mim pregar. Eu só estava com uma calça social e uma camisa de manga comprida. E aí ele tirou a gravata dele e me emprestou e falou para mim: como que está você? Eu falei: está tudo bem. Deus vai fazer coisa grande aqui nesta noite. Grandes coisas Deus vai realizar nesta noite. Amém. E ali, irmãos, me chamaram para mim estar pregando. Quando eu comecei a pregar a mensagem, eu senti a presença de Deus bem pertinho de mim, bem do meu lado. Eu senti aquele calor tremendo, do alto da minha cabeça à planta dos pés. E eu vi quanto mais nós somos provados, mais nós passamos por lutas, provações, mais Deus usa você, mais Deus te usa, mais Deus quer te usar na face da terra. Porque, irmãos, tudo que acontece na nossa vida é para que sejam manifestadas as obras de Deus. Amém. E eu estava meio estacionado, confesso aos irmãos. Estava meio estacionado. Mas quando você está estacionado, parece que tua vida vai tudo bem. Parece que você não tem problema, não tem dificuldade. Teu trabalho vai bem, a tua casa está tudo bem. Mas quando você decide fazer algo para Deus, quando Deus mostra para você que você tem que fazer algo para Ele, o inimigo se levanta. O inferno se levanta contra a tua vida. Mas porque ele sabe que quando Deus começa a te usar, porque vidas vão ser libertas, vidas vão ser salvas, vidas vão ser transformadas, vidas vão ser curadas, vidas serão batizadas com o Espírito Santo. E aí o inimigo não foge da sua função.
a função de Satanás não é outra a não ser matar, roubar e destruir. E ali ele tentou contra a minha vida, mas não conseguiu. E aquele dia eu preguei de uma forma tão maravilhosa, irmãos, como eu nunca tinha pregado na minha vida. E eu comecei a contemplar as maravilhas de Deus. Eu comecei a ver, irmãos, crianças chorando na presença de Deus, adolescentes sendo batizados com o Espírito Santo, senhoras sendo renovadas, vidas sendo libertas naquela noite. E aquilo me trouxe uma gratidão maravilhosa. Porque, irmãos, tudo que acontece na minha e na tua vida é para que seja manifestada as obras de Deus. E ali, meu querido, quando foi na sexta-feira, no domingo, o meu irmão me chamou para mim buscar um outro irmão meu que estava trabalhando numa firma de uma cidade vizinha. Dava 90 quilômetros da cidade. E ali, irmãos, eu peguei, estava me consagrando aquele dia para mais à noite estar pregando na igreja. E ali, meu irmão insistiu, já era tarde, eu falei, não posso, não quero sair. Eu estou me preparando, eu vou pregar na igreja hoje, estou preparando um hino aqui que quero cantar e pregar na igreja nessa noite. E ali, irmãos, ele insistiu. E esse irmão meu, ele é um milagre das mãos de Deus, e eu ficava bem preocupado com ele, porque ele estava dirigindo sem carteira, pilotando a moto dele sem carteira, ia pegar pista e aí eu peguei e fiquei preocupado. E aí eu falei assim para Deus, Senhor, permita eu ir lá com o meu irmão. Aí falei para minha mãe, eu vou lá com o Marcelo, para eu não ir sozinho. Aí pegamos, decidimos sair. Aí ele foi e chamou um outro rapaz para ir com ele. Aí nós saímos de casa com 3 pessoas. Mas eu estava saindo de casa sem orar, coisas que eu não faço. Aí quando eu estava em cima da moto, que eu ia ligar ela, o Espírito Santo de Deus fala no meu espírito, entre e ore. Eu voltei para trás, chamei o meu irmão, chamei o rapaz que estava com ele, amigo dele. Falei, vamos fazer uma oração. Antes de nós sair, vamos orar em nome de Jesus. E ali, em todas as minhas orações, quando eu saio, eu falo sempre com Deus, que Deus guarde a minha saída, a minha volta, e que Ele seja o meu convidado especial a estar comigo. E ali, meus irmãos, nós oramos, entregamos aquela oração e fomos. Na ida dos 90 quilômetros até a cidade de Cantagalo, uma cidade vizinha de Guarapuava, foi tudo bem. Aí quando nós chegamos, fomos encontrar o meu irmão mais velho. Ele veio fumando e já veio meio mirado. Já percebi que o inimigo estava ali querendo usar ele. Já comecei a orar no Espírito, repreendendo aquela hóstia potestade que estava sobre a vida dele, tentando intriga contra nossas vidas. E ali, irmãos, ele queria trazer a moto que estava comigo de todo jeito. Eu disse, não, essa moto está na minha responsabilidade, eu que vou conduzir ela. Eu já estava acostumado com a moto, já estava mais de 15 dias com ela. E aí, irmãos, quando nós viemos, o rapaz que veio, foi comigo, não queria vir comigo, queria ir com o meu outro irmão. E aí esse veio contra a vontade, ele veio comigo. E aí, quando chegava mais ou menos 22 quilômetros, do quilômetro 356 da pista, faltava mais ou menos 22 a 25 quilômetros para chegar na cidade. Isso já era umas 7h30, 7h40 da noite. E aí o fluxo, lá era uma pista que vai, uma mão só que vai e vem. E aí o fluxo de caminhão pesado na pista, que lá tem muita fazenda, estava grande, não tinha como os carros cortarem, nem ultrapassar. E foi diminuindo a velocidade dos carros, eu estava em 110 e diminuindo até cair em 60. E veio um carro em alta velocidade que estava atrás de nós, a mais de 100 km por hora, isso é verídico, que a mulher falou para mim isso. Ela disse que estava a mais de 100 km por hora. Eu só escutei o barulho dos pneus fritando no chão e fazendo aquele barulho. Eu só escutei a batida. Eu olhei no retrovisor pensando que era com o meu irmão que estava vindo com a moto atrás. Mas era comigo. A moto, conforme a batida, na traseira da moto, meu irmão foi lançado para cima, caiu em cima do carro e caiu na pista. E eu fui sendo levado pelo carro e a moto junto, e depois caí estirado no chão lá na frente. Não sentia o meu corpo debaixo, daqui do pescoço para baixo, não sentia mais o meu corpo.
de tão forte que foi a batida que eu não sentia o meu corpo. Eu não sentia. E ali eu olhei para o meu irmão e eu vi que ele já estava bem, que ele já estava em pé. Aí eu falei para Jesus: Jesus, tem misericórdia. Eu convidei o Senhor para ir comigo, porque o Senhor permitiu esse acidente. Mas sabe por quê? Para que sejam manifestadas as obras de Deus na minha vida. E ali, meus irmãos, eu peguei e fiquei tranquilo, porque eu sabia que eu não estava sozinho. Eu sabia que Deus estava comigo, eu estava tão tranquilo. Embora eu estava ali sem sentir meu corpo, eu só sentia uma forte dor no meu pescoço, mas eu estava lúcido. Eu poderia falar, poderia ouvir, poderia enxergar muito bem. E ali chegou 2 homens de camiseta branca, do olho bem azul, e falaram que eram policiais. E aí eles falaram para mim que se eu estava bem. Eu falei que estava, mas não sentia o meu corpo. Ele falou: não se preocupe, você vai ficar bem. E aí falaram: olha, nós estamos com pressa, a polícia rodoviária já foi acionada, o SAMU já foi acionado, em breve ele está aqui para fazer o atendimento para vocês. E ali eu escutava as pessoas passando com os seus carros e falavam: olha, o rapaz está morto, está estirado no chão, não consegue nem se mexer. E ali eu escutava aquelas palavras negativas, mas porém eu acreditava e sabia que Deus estava comigo. E ali, irmãos, passado alguns momentos, eu comecei a sentir minhas mãos formigando, meus pés, o meu corpo. E ali eu falei para aqueles rapazes que estavam ali: me coloquem em pé, porque eu já estou sentindo o meu corpo, quero ficar em pé. E ali, enquanto eles me levantavam do chão, eu dei 3 passos, segurei a moto que estava tudo arrebentado, dobrei meu joelho e agradeci a Deus. Agradeci a Deus, irmãos, pelo aquele livramento, porque Deus tinha fechado a porta da sepultura. E aí eu lembrei daquela palavra que Deus falou comigo lá nos primeiros dias que eu cheguei na cidade, que eu ia ter aquele convite, e se eu aceitasse não ia voltar com vida. Mas Deus, irmãos, quando tem um propósito na nossa vida, quando Ele tem um plano na nossa vida, Ele não deixa você partir antes que tudo seja concretizado. E eu quero abrir um parênteses para você que nesta noite te dizer nessa mensagem: nada vai acontecer na tua vida a não ser com a permissão de Deus. Embora você passe por luta, provações, ou até mesmo acidentes aqui nessa terra, Deus permite sim, com a sua permissão, mas é para que seja manifestado o poder de Deus. E você não vai morrer. Você não vai morrer antes que tudo aquilo que Deus projetou para a tua vida venha a ser concretizado. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. E aí, irmãos, eu peguei e me levantei. Fui até aquela mulher, à frente do carro dela tinha entrado para frente radiador, para-choque, capô, entortou tudo. A moto, ela é mais ou menos assim, o eixo dela, ela fez isso. Ela virou-se. O chassi dela entendeu tudo para cima. E ali, irmãos, eu ficava analisando aquela moto, ficava olhando para a situação do carro, ficava olhando para a situação daquela mulher. Eu fui até ela. E aí eu perguntei para ela se ela não tinha visto nós na pista, porque era impossível ver, era uma reta. Você via os carros longe, você via. E ela falou: não vi nenhum de vocês na pista, não vi vocês na pista. E eu estava a mais de 100 km por hora, eu pensei que eu tinha matado vocês. Ela falou: quando eu vi aquele rapaz que é o teu irmão voando da moto, eu pensei que eu tinha matado ele. Eu falei: mas eu quero te dizer uma coisa, o Deus que eu sirvo fechou a porta da sepultura e Ele está aqui comigo. Sabe por que Deus não permitiu morrer? Porque Deus tem obra grande na minha vida. Sabe por que Deus não permitiu meu irmão morrer mesmo ele sendo incrédulo? Porque Ele estava comigo. Porque Ele estava com um homem que acreditava em Deus, que estava com a presença de Deus, e porque Deus também tem coisas grandes para fazer na vida dele. E aí, meus irmãos, chegou meu cunhado. O meu irmão que estava com a moto atrás, ele chegou lá, ele viu, pensava que eu tinha morrido. Ele saiu desesperado e foi bater na casa da minha mãe. Minha mãe entrou em desespero, pensou que eu havia morrido. E ali, meus irmãos, ele começou a gritar dentro de casa e falar: mãe, ligue para o Altair, porque o neném morreu, o neném estava na pista, nós precisamos ir lá. E aí, quando meu cunhado foi descendo
a lenha dele, falando: como você pode fazer um negócio desse, rapaz? Ficasse lá no local do acidente, só ligasse que nós íamos ir para lá. E aí meu cunhado deixou 2 sobrinhos comigo com a minha mãe e foi até o local do acidente. Minha irmã mais nova ficou apavorada, ela e meu cunhado pegaram a moto, foram em disparada até o local do acidente, passaram 2 vezes pelo acidente e não viram nós. Aí, engraçado, moço, como que Deus faz? Aí, nisso tudo, estava tendo culto lá na igreja. E lá na igreja, Deus revela para o pastor da igreja que alguém ia sofrer um acidente, ia ser um carro branco que ia bater nele, e na placa do carro tinha uma tarjeta preta. Foi o carro que bateu em nós. Mas o Espírito Santo, Deus falou para ele colocar a igreja em oração, que Deus ia entrar com a providência e ia deixar fora essa sepultura. E hoje estou aqui para glorificar a Deus. Nada aconteceu na nossa vida sem mostrar para o Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! E ali, irmãos, quando eu escutei aquela palavra, eu fiquei maravilhado, mas só fui ouvir quando eu já estava lá na igreja. E ali, irmãos, eu machuquei só os braços, a canela, a parte mais machucada da minha perna foi essa. Uma pancada a mais de 100 km por hora na traseira da moto. Meu irmão se machucou menos do que eu ainda. Ele só se esfolou assim nas costas dele e no braço. Pela batida, era para meu irmão ter quebrado a coluna na hora. Pela batida, ele era para estar tetraplégico na cadeira de roda. Mas o Deus que nós servimos, glória a Deus, livrou nós da morte e ainda permitiu nós estarmos inteiros. Nem sangue saiu da nossa perna, nem sangue saiu do nosso corpo. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus qual nós servimos. E esse é o Deus que está entrando lá na tua casa, sabe? Está entrando na tua família. Sabe por quê? Para que as obras dele sejam manifestadas lá na tua casa. Para que sejam manifestadas na tua família, no seu trabalho. Deus, Ele é poderoso. Ele é soberano, Ele é sobrenatural. E aí, meus irmãos, meu cunhado chega e pergunta para mim: você está bem? Eu falo: sim. E ali nós estávamos ali conversando com a mulher que bateu em nós. E aí ela falou: mas sabe por que eu estava correndo? Porque eu queria chegar a tempo de ir para a igreja. Aí fui ver que era uma serva de Deus. Aí você não entende, meus irmãos, como pode 2 servos de Deus, um sofre um acidente e o outro bate. Mas é para que seja manifestado o poder de Deus. Aí eu falei para ela: sabe por quê? Deus permitiu você bater em nós? Para você contemplar o milagre. Para você testificar com seus próprios olhos que Deus, Ele ainda é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo eternamente. O mesmo Jesus que o mesmo Jesus que fecha a sepultura, o mesmo Jesus que ressuscita o morto, o mesmo Jesus que tira o homem do crack, o mesmo Jesus que liberta o homem da droga, o mesmo Jesus que liberta o homem da pornografia, da prostituição, o mesmo Jesus que liberta o macumbeiro e faz um homem de Deus, o mesmo Jesus que realiza milagre. Esse é o mesmo Deus que nós pregamos nesta noite. E ali, meus irmãos, meu cunhado chega e pergunta mais: olha, observe bem para a moto. Aonde eu estava, irmãos, a parte da moto continua intacta, mas a parte que meu irmão estava, ela está totalmente destruída, tanto que deu perda total na moto. E ali eu fiquei observando e meu cunhado disse: olhe bem para a moto. Aonde você está, nem o risco tem. Nem o risco tinha. Eu tenho as fotos da moto antes do acidente e depois do acidente. E ali onde eu estava intacta. E ali, meus queridos, moral da história, para nós não demorarmos muito, meu cunhado chega e pergunta: mas você vai pregar ainda nessa noite? Eu falei: vou em nome de Jesus. Mesmo que eu chegue lá tudo rasgado, porque aí eu rasguei a roupa, a calça, estava tudo rasgado. Eu falei: nem trocar de roupa eu vou. Do jeito que eu estou, quero ir para a igreja. Chegamos, apanhamos nossa mãe em casa. Minha mãe me abraçou ali, agradecendo a Deus, chorando, porque eu imagino como que é a dor de alguém perdendo um filho. Eu fico imaginando. Minha tia perdeu meu primo no acidente de carro. Ela entrou em desespero.
dele e até hoje ela não aceita a morte dele. Aí eu fico pensando, minha mãe tem 7 filhos. Ela pede a Deus que Deus leve ela primeiro, mas não deixe o filho dela ser levado antes dela. Aí eu fico pensando nisso. Mas a minha mãe é uma mulher de Deus, uma mulher de fé, de oração. E aí ela me abraça e diz, vamos para a igreja. Eu falei, vamos, mãe. Hoje Deus vai fazer coisa grande. Deus vai salvar vidas, Deus vai salvar almas. Oh, glória a Deus! Aí, meus queridos, chegamos na igreja. Já era 9h30. Demorou-se quase 2 horas para a polícia chegar, SAMU, socorro, e fazer o boletim de ocorrência, tudo. 2 horas, nós chegamos na igreja mais ou menos 9h25, 9h30. Aí, quando eu estava descendo o carro, não conseguia muito movimentar a perna, porque a pancada foi no osso, então doía. Eu ficava meio assim, e essa perna doeu muito, porque foi na canela e aqui foi no meu pé. E aí eu fiquei meio mantetó, né? Meio mancando. E aí eu desci da igreja, irmãos, minha sobrinha, tudo foram correndo me abraçar. E falaram, tio, graças a Deus que o senhor não morreu. Se o senhor tivesse morrido, eu não sei o que seria de nós. Quem que ia me dar conselho? Quem que ia orar por nós? Eu falei, mas olha, continue orando, porque o Deus que você serve é o mesmo Deus que guardou a vida do teu tio. Aleluia! E aí, irmãos, porque minha família é muito apegada comigo, meu sobrinho, então quando eu vou para lá, tem que pegar de 2 em 2, porque se pega um, outro também quer. E ali, irmãos, eu peguei e continuei ali. Cheguei, o irmão já passou logo o microfone para minha irmã. Falou, irmãos, vocês ainda querem ouvir essa mensagem? Vocês sabem que o Moed sofreu um acidente algumas horas atrás. Vocês querem ouvir a palavra? Queremos. E ali, irmãos, eu peguei, primeira coisa que eu fiz foi agradecer a Deus mais uma vez pela vida. Em segundo, perguntei para a igreja, quem acredita em milagre? Alguém levantou a mão, outros não. Eu falei, então olhem bem para mim, olhem bem para o irmão Edson, porque eu sou milagre e vivo na presença de Deus. Amém. E ali, irmãos, eu comecei a ministrar a palavra do Senhor. Não precisou muito esforço, não precisou muitas palavras, somente 15 minutos que estivemos contando do acidente e ao mesmo tempo pregando a palavra. Eu só falei para as pessoas na igreja, você que quer ter esse Deus que te protege, esse Deus que te guarda, esse Deus que te cura, esse Deus que te purifica, esse Deus que pagou um grande preço na cruz do Calvário pela tua vida, você vem até aqui à frente. Você também vai ser agraciada pelas bênçãos de Deus, pelos milagres e pela proteção dele. E ali vem aquela jovem chorando. Irmãos, foi a maior alegria em ver aquela jovem chorando e vindo se render aos pés do Senhor Jesus. Não é porque nós somos bonitos, não é porque nós somos pessoas extraordinárias, não. Eu e você somos as mesmas pessoas. Eu e você passamos por luta, provações, dificuldades. Mas o Deus, quando quer nos usar, o Jesus que Ele quer operar na nossa vida, nada pode impedir. Diz a palavra de Deus em Isaías 43:13, operando em Deus, quem impedirá? Eu quero dizer nesta noite, meu querido, operando Deus na tua vida, ninguém pode impedir. Pode se levantar homens, pode se levantar as autoridades, pode tentar te calar, mas operando Deus, ninguém vai te impedir nesta terra. Aleluia! Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz, irmãos, através do profeta Isaías, ele nos traz um convite. E aí ele diz bem assim no capítulo 1, versos 18 e 19, se me fala a memória, ele diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. E ali, meus irmãos, você começa a observar esse versículo quando ele te dá esse convite. Se você quiser, se você me ouvir, se você me obedecer, comereis o melhor da terra. Mas no versículo seguinte, acima, Deus fala através do profeta Isaías o que acontece com a pessoa a qual Deus ele dá um convite, ele faz convite para a pessoa. Aí ele diz assim: mas se fores rebeldes, sereis devorados à espada. Deus não quer que você sejamos devorados, não. Deus quer que eu e você tenhamos o melhor da terra. Mas para nós termos o melhor da terra, meus queridos, precisamos ouvir.
E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela quando é pregada, quando nós ouvimos a palavra, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Jesus, nasce dentro de nós a fé. E essa fé produz fruto. Essa fé faz nós orar. Essa fé faz nós ser gratos a Deus. Essa fé faz nós andar no sobrenatural e ter o melhor da terra. Mas porém não somos privados de lutas. Não somos privados de dificuldades, nem adversidades, nem de enfermidades. Mas cada uma dessas coisas, quando sobrevém na tua vida, não se preocupe. É para que seja manifestado o poder de Deus. E nesta noite, em nome de Jesus, eu quero que você se coloque em pé. Você que está passando por adversidade na tua vida, você que está passando por luta, você que está passando por enfermidade da tua família ou até mesmo dos seus familiares, você que tem alguém da tua família que se encontra aprisionado nas drogas, alguém que se encontra na tua família aprisionado até mesmo nas enfermidades, eu quero que você venha até aqui à frente, porque nós vamos orar. E esse Deus a qual está em nossas vidas, quando livrou da morte, Ele vai realizar uma grande obra na tua vida. Ele vai realizar grandes coisas na tua família. E a partir de hoje a tua vida nunca mais será a mesma, porque o mesmo Deus que mudou a minha vida vai mudar a tua vida e a tua história nessa noite, em nome de Jesus. E eu quero te dizer, como diz ali, irmãos, aquele cego, ele ouviu falar de Jesus, levaram ele até Jesus. Jesus tocou em seus olhos e ele começou a enxergar. Hoje, em nome de Jesus, nessa noite, não comece, saia das trevas, comece a andar na luz. Comece a enxergar não somente os seus problemas, as suas dificuldades, porque você vai se aprisionar nelas, mas comece a enxergar com a luz, com a fé, a solução do seu problema. Como disse o meu irmão ali, me antecipando, que a luta, a adversidade da nossa vida é só por um determinado tempo. Ela não é eterna. Ela vai passar e você vai contar o mundo da vitória. Feche os seus olhos. Apresente a Deus o que seria o melhor para você nesta terra. O que seria o melhor da terra para você nesta noite. Talvez o melhor da terra para você aqui nesta noite não é ter uma grande casa, não é ter um patrimônio nesta terra grande, não é ter uma conta lá no banco razoavelmente boa. Talvez o melhor da terra para você, meu querido, não é ter uma boa faculdade. Talvez o melhor da terra para você nessa noite não seja ter uma posição elevada na sociedade. Mas talvez o melhor da terra para você seja ter a tua família liberta dentro da casa de Deus. Talvez nessa noite o melhor da terra para você, meu querido, é ver a sua família liberta. Talvez o melhor para você é receber de Deus um milagre na tua vida. Talvez o melhor da terra para você nesta noite seja alcançar o milagre de Deus. Talvez para você o melhor da terra seja você ser batizado com o Espírito Santo. Talvez o melhor da terra para você, meu querido, seja alcançar uma cura. Talvez o melhor da terra de Deus na tua vida seja ser agraciado pelos dons espirituais e ser usado pelo Espírito Santo nessa terra. O que é o melhor da terra para você? Apresenta a Deus aí. Apresenta a Deus aí, meu querido. Nós vamos estar orando e essa oração vai chegar no trono de Deus. E ela não vai voltar vazia. Ela vai voltar com resposta. Ela vai voltar com vitória. Ela vai voltar trazendo, meus queridos, aquilo que você espera, aquilo que você almeja. Apresente a Deus enquanto estaremos orando em nome de Jesus. Pai querido, eterno e maravilhoso Deus, Tu és um Deus de milagre, Tu és um Deus que opera, e a Tua palavra diz que operando o Senhor, quem impedirá? Aqui está a Tua igreja, meu Pai. Não sei, meu Deus querido, qual é as suas dificuldades, não sei quais os seus problemas, não sei quais são as suas adversidades nesta terra, não sei que enfermidade tem assolado a sua vida, não sei que problema tem tirado o sono desta pessoa, mas a Tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor é um Deus que opera, que o Senhor é um Deus que opera, e quando o Senhor opera, nada pode impedir. E nesta noite
Aleluia, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que eu saí daqui alimentado com o Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que os irmãos também saíram, amém? E olha, irmãos,